Ao longo dessa semana, o Jornal da Câmara exibe uma série de reportagens especiais que tenta responder a seguinte pergunta: como é envelhecer na maior e mais rica cidade da América Latina? Chegar à terceira idade é um privilégio, mas traz desafios tanto para quem já passou dos 60 anos, quanto para o poder público. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoas humanas, sem prejuízo de proteção integral, de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Quem são os idosos que vivem na maior cidade do Hemisfério Sul? Que imagem a terceira idade paulistana tem? Como eles se sentem vivendo em São Paulo? Nas mãos estão as marcas da experiência. Os cabelos brancos revelam décadas de aprendizado e sabedoria. Quanto aos olhos, impossível mensurar o que eles registraram ao longo dos anos. Atingir a maturidade faz parte do nosso ciclo de vida. E se tivermos sorte, conseguiremos viver por muitos anos. A legislação brasileira considera idoso toda pessoa que tenha 60 anos ou mais. De acordo com o IBGE, no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 15% da população, estão nesta faixa etária atualmente. Sim, o nosso país está envelhecendo. Na cidade de São Paulo, não é diferente. Quem olha para esta coleção impressionante de medalhas e troféus não imagina que todos pertencem a uma senhora de 86 anos. Aí você pensa, ok, quem tem essa idade com certeza deve ter participado de muitas competições ao longo da vida. Sim, mas no caso da Dona Penha é mais especial. Ela só descobriu a prática esportiva aos 62 anos, quando já era idosa e depois de se aposentar. Os motivos de só começar a fazer atividade física depois dos 60, ela revela. Porque eu não tinha tempo, eu trabalhava, só trabalhar, né? Então não dava tempo de fazer outras coisas. E a atividade a gente tem que ter um horário que seja favorável também para o exercício. Dona Penha mora na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Viver num bairro mais acolhedor e com mais estrutura faz diferença na vida dos idosos. É um lugar tranquilo. Os vizinhos, não é assim, a gente não tem muita correlação, mas somos amigos. E eu moro aqui há muitos anos, eu fui uma das primeiras moradoras daqui. Do Butantã, na Zona Oeste, vamos para o lado oposto da cidade, São Mateus, na Zona Leste. Cerca de 34 quilômetros separam esses dois bairros, mas a distância entre eles não é só física não, também é social. Aqui conhecemos Dona Arlete, que tem 87 anos e mora nessa casa simples com os filhos e netos. Diferente da Dona Penha do Butantã, a saúde e a disposição de Dona Arlete de São Mateus não são das melhores. Já o entusiasmo pela vida é o mesmo. Mas como é chegar à terceira idade nesta região? Eu acho que devia ter mais pessoas para atender essas pessoas que não podem em casa. Não tem praça, não tem parque, não tem nada. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, enquanto no Butantã a expectativa de vida é de 80 anos, em São Mateus é de 75. Idade que Dona Arlete, no alto dos seus 87, já superou faz tempo. O bairro possui uma proporção menor de idosos, cerca de 14% de sua população. Diferente do Butantã, que conta com mais de 22% de pessoas com mais de 60 anos. A quantidade de idosos negros também é bem diferente. Enquanto 34% dos idosos de São Mateus se autodeclaram negros, no Butantã essa quantidade não chega a 10%.
Como bem disse Dona Arlete, o bairro também não possui muitos espaços de lazer ou convivência, o que reduz a qualidade de vida de quem vive aqui. Para se ter uma ideia, o único espaço de lazer próximo da casa de Dona Arlete acaba sendo, na verdade, uma unidade de saúde especial para idosos mais vulneráveis, chamada de URSE, sigla que significa Unidade de Referência em Saúde do Idoso. Aqui, além do atendimento médico normal, existem atividades como esta, que estimulam o corpo e a mente dos idosos da região e contribuem com a socialização deles. Na capital, existem ao todo 13 unidades. Esta de São Mateus atende mensalmente cerca de 400 idosos. Para mim, me ajuda bastante. Porque a gente conversa, a gente dá risada, entendeu? Os dados do último censo do IBGE realizado no ano passado ainda não foram totalmente divulgados, mas estima-se que cerca de 17% da população da cidade de São Paulo seja idosa. Um levantamento feito pela Prefeitura revelou que a qualidade de vida da terceira idade aqui na cidade pode variar bastante de um bairro para outro. E constatou também que quanto maior a porcentagem de idosos num determinado bairro, mais qualidade de vida tem essa região. Em 2020, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo realizou um estudo revelando os indicadores sociodemográficos da população idosa da capital. Responsável pela pasta que cuida da terceira idade na Secretaria de Direitos Humanos, Renato Sintra coordenou o estudo. A gente dividiu esse trabalho em alguns eixos, então para cada eixo tem uma série de indicadores para que o gestor público, os formuladores, as universidades tivessem de fato acesso e conhecessem um pouco melhor a população idosa da cidade de São Paulo. O que ele nos revela, esse indicador, é uma grande diferença, uma grande desigualdade entre os idosos na cidade de São Paulo. A gente pode pegar alguns indicadores por exemplo, de renda, né? Então, os idosos que recebem maior quantidade de renda estão concentrados mais nos distritos da Zona Oeste, Zona Sul, ali no começo da Zona Sul, e os idosos com menor renda estão um pouco mais nas franjas da cidade. Esta professora da Faculdade de Saúde Pública da USP participou de um estudo que levantou os dados sobre a vulnerabilidade dos idosos na cidade de São Paulo. Segundo ela, pela quantidade de idosos que o município já possui, é preciso que a capital paulista se reformule para acolher melhor a terceira idade. Numericamente, na cidade de São Paulo, nós temos cerca de 2 milhões de idosos. 2 milhões de idosos é maior que muitas cidades inteiras deste país. Você precisa que seja uma cidade que tenha acessibilidade. Eu tenho que ter acessibilidade para poder usar transporte público, eu tenho que ter faróis compatíveis com o meu tempo de caminhar. Então, a cidade ela tem que entender que a população dela está mudando e ela precisa se adaptar a essas mudanças. Eu sinto que realmente que as calçadas estão muito ruins ainda, né? Os ônibus, eles não respeitam as pessoas, às vezes as pessoas vai subir, já estão andando. Pelo menos onde eu moro é bem complicado, né? Porque tem subidas e descidas e não tem acesso, na verdade, para os idosos, né? Uma coisa é certa, cidade que oferece mais qualidade de vida para a terceira idade, acolhe bem melhor a todos.